Esse é um grande mito que eu chamo de o cadeado das cutículas. Por quê? Porque existe um mito de que, Felipe, eu preciso abrir a cutícula para fazer a progressiva entrar e agir e conseguir alisar. E aí eu preciso fechar a cutícula para manter a progressiva lá dentro. E a primeira coisa que você precisa entender é, a progressiva e qualquer outra química, ela age no cabelo e ela sai. E o que fica lá é a transformação gerada. Eu me lembro que desde que eu comecei a estudar sobre cabelo, comecei lá por volta de 2002, mais ou menos, comecei a estudar cabelo, estudar a estrutura do cabelo, estudar como funcionavam as químicas no cabelo, e eu me lembro de muitas vezes existir essa história, né? Eu vou desenhar aqui rapidamente um cabelinho aqui. Ó, tô melhorando no desenho, ó. Uma hora eu chego lá. Sobre a cutícula do cabelo. E tinha aquela história, existia uma história, né? E a cutícula, ó, só para você entender, tá? Primeiramente, vamos colocar todo mundo na mesma página aqui. Cutícula, o que é cutícula do cabelo? A cutícula do cabelo, ela é a parte mais externa do fio. É a parte que protege o fio, que dá uma resistência para o fio ali aguentar movimentos bruscos, aguentar o pentear do dia a dia, aguentar a escovação, né? Porque o fio de cabelo, ele é separado em três partes principais, tá? A gente precisa entender isso para entender essa mentira da cutícula do cabelo. E essas partes principais são a cutícula, que é a parte mais externa do fio, né? Como se vamos pensar no fio de cabelo como se fosse um canudo, só para você entender melhor. Então a parte de fora ali, a capinha do canudo, é a cutícula, é chamado de cutícula. A cutícula, ela está disposta, né? Ela é como se fossem escamas. Então ela tem as escaminhas assim, ó, uma em cima da outra, como se fosse uma escama de peixe, uma escama em cima da outra, e depois a outra aqui, a outra aqui, a outra aqui. Então ela fica uma em cima da outra, como se fosse telha. Se você olhar um telhado de telha, dessas telhas de barro normal, você vai ver que de cima para baixo, né, ficam as telhas assim sobrepostas, ó, uma em cima da outra até lá embaixo. A cutícula, ela tem mais ou menos esse formato. Ela é formada por células queratinizadas, ou seja, basicamente queratina, que são como se fossem, essas escamas, elas são pequenininhas, por quê? Porque a cutícula, ela é uma estrutura bastante dura. Então, se ela fosse uma coisa inteiriça, né, uma coisa só, aqui, se fosse tipo uma escamona só, o que ia acontecer? O cabelo não ia ter balanço, não ia ter maleabilidade. Então, ela tem essa maleabilidade, como ela está disposta uma em cima da outra, ó, ela deixa o cabelo ter maleabilidade. E aí, ó, isso daí tem a principal função de proteger a parte mais interna do fio, que é chamada de córtex. Ali, ó, o córtex, ele é também queratina, só que ele tem uma forma diferente, ele não é tão duro, não é tão firme como a cutícula, né? Não é tão firme quanto a cutícula, é o córtex. É no córtex que a maioria das reações químicas precisam acontecer para que a gente consiga mudar a forma do cabelo, para que a gente consiga mudar a cor do cabelo, descolorir, colorir, etc. Então é ali no córtex. Por que é no córtex? Porque o córtex é a maior parte do cabelo, né? Tem muito mais córtex aqui no meio do que as cutículas em volta. Então, se você não consegue mudar o córtex, você não consegue mudar o cabelo, o aspecto do cabelo como um todo, beleza? E aí ainda tem uma terceira estrutura chamada de medula. Medula do cabelo ainda existe muita discussão sobre a função dela e tal. Basicamente, para nós, cabeleireiros, ela é indiferente. Tanto que tem alguns cabelos até que nem tem a medula, tá? Então vamos lá, ó. E qual que é essa grande mentira? O que é essa grande mentira da cutícula? A grande mentira da cutícula, que ensinam por aí, que eu já vi muita gente falando sobre isso e colocando sobre isso, é que a cutícula precisa estar aberta para que
as químicas, os tratamentos possam entrar. E olha só, isso daí vem lá de trás. Quando eu comecei, já isso era tipo uma verdade, que a cutícula precisava abrir, precisava dilatar para que as coisas entrassem dentro do cabelo. Que coisas? Coloração, descolorante, alisamento e tratamento e etc. Inclusive, quando eu comecei... E aí, quando eu comecei a estudar, isso era o que tinha que fazer. Tanto que existia uma discussão muito grande sobre peso molecular. Eu não sei se você já ouviu falar em peso molecular, mas peso molecular é basicamente, tá? Para ficar fácil de entender, peso molecular é o que? É o tamanho da molécula do ativo. Como assim, Felipe? Assim, ó, o cabelo ele tem essas partes de cutícula aqui, e aí você tem, por exemplo, ó, vamos fazer uma abertura de cutícula aqui assim, ó, assim. E aqui vem a outra cutícula, tá? Tem uma molécula que tem um peso molecular muito alto, ela, em tese, seria uma molécula muito grande, ou seja, ela não conseguiria entrar em penetrar no cabelo ali para conseguir agir no córtex. E os produtos, os ativos de peso molecular baixo, é como se fosse uma molécula menor, que conseguiria, ó, entrar entre as cutículas. Só que é o seguinte... Até faz sentido, não faz? Pô, faz sentido, tem que entrar, tem que chegar lá no interior do cabelo, para chegar no interior tem que penetrar e tal, não sei o quê. Beleza, até faz algum sentido. Só que olha só que interessante. O que rola, na real, é o quê? É que a cutícula, ela é também parte do cabelo. A mesma coisa que forma o córtex, forma a cutícula. E se as coisas são a mesma coisa... Você concorda que se a cutícula é cabelo, se eu colocar um ativo de progressiva aqui, ela vai agir na cutícula também? Também vai agir na cutícula. Precisa agir na cutícula? Também ele vai agir na cutícula e precisa agir na cutícula, tá? Agora, para a gente entender um pouco melhor isso daqui, né? Qual que é essa grande mentira, esse grande mito da cutícula, e eu já vou explicar mais a fundo algumas outras coisas de como o produto realmente age. Você precisa entender... o que faz o abre e fecha da cutícula. Esse é um grande mito que eu chamo de o cadeado das cutículas. Por quê? Porque existe um mito de que, Felipe, eu preciso abrir a cutícula para fazer a progressiva entrar e agir e conseguir alisar. E aí eu preciso fechar a cutícula para manter a progressiva lá dentro. E a primeira coisa que você precisa entender é, a progressiva e qualquer outra química, ela age no cabelo e ela sai, e o que fica lá é a transformação gerada. Por exemplo, quando você vai fritar um ovo, vamos lá, ó, fritar um ovo. Você pega a panela, esquenta a panela, bota lá o óleo, o azeite, a manteiga, o jeito que você faz aí o ovo frito, e aí você pega esse ovo e quebra na frigideira. Ele vai cozinhar. O que acontece com o ovo? O ovo ele tem aquela clara que é transparente, aquela gema que é mole, e ele vai cozinhar e vai ter uma transformação ali, não vai? O ovo vai ficar com a clara branca, né? Vai passar de transparente para branca, vai endurecer e a gema também vai endurecer. Quando você tira o ovo frito do óleo da frigideira e coloca no prato, o ovo volta a ser o que ele era, porque ele saiu do calor, porque o que faz o ovo ficar frito é o calor. Não, o calor precisa ficar lá para manter o ovo como ovo frito, senão ele volta a ser cru. Não, por quê? Porque a transformação que ocorreu no ovo, você tira o calor, tira o óleo, a transformação continua. Então, do mesmo jeito que o ovo frito não volta a ser ovo cru, depois que a química foi lá e fez a transformação no cabelo, a transformação fica, mas o produto sai. Tá? Então não tem essa história de precisa fechar a cutícula para manter a progressiva lá dentro. Não existe essa parada. E outra coisa, existe o grande mito de que se a cutícula estiver fechada, como é que o produto vai penetrar nessa parada? Como é que o produto vai penetrar aqui se a cutícula está fechada? Ó? Como é que vai entrar, né, no buraquinho ali da cutícula? E o que você precisa entender era justamente o que eu estava dizendo, é que o produto ele vai agir na cutícula e ele vai agir no córtex também. É por isso que a gente tem tempo de pausa e por isso que a gente tem que ter uma boa aplicação do produto, para que o produto ele consegue permear ali dentro. Porque olha só, você já vê aquelas pomadas para quando você bate a mão, ou quando você tem picada, ou enfim, qualquer coisa que você passe na pele, a pele ela é blindada, ela é o que blinda a nossa parte interna do corpo.
Se a pele fosse completamente impermeável, nenhuma pomada, nada que você passasse na pele iria funcionar. Tanto que tem coisas que você não pode passar na pele, porque faz mal para o seu organismo. Tem algumas substâncias que você não pode passar na pele. São tóxicas. Entram na corrente sanguínea. Se a pele, que é totalmente fechada, as substâncias elas conseguem permear, por que o cabelo não iria conseguir permear? Então o que você precisa entender é que uma reação química da progressiva, principalmente, aqui quando eu falo progressiva, tá? Eu estou falando de ácida, orgânica, eu estou falando de botox, eu estou falando de selagem, eu estou falando de inteligente, eu estou falando de todos os tipos desses alisamentos que eu chamo de APA, que são os alisamentos permanentes ácidos. Selagem, botox, tanino, tanino, apesar que tanino não é nem um agente alisante, mas enfim, tem a escova de tanino, escova disso, escova de quiabo, escova daquilo. São APA, são alisamentos permanentes ácidos. Então tudo que não é tioglicolato, hidróxido de sódio, nem guanidina, geralmente vai ser um APA, tá? Hoje em dia no nosso mercado. Então, progressiva, selagem, botox, tudo mais. Quando essa parada vai agir no cabelo, ela vai agir na cutícula, ele vai agir na cutícula, ele vai sim agir lá no córtex também, tá? Então, você precisa entender que a cutícula não precisa estar arreganhada, igual muitos fabricantes falam, né? Não, você tem que deixar o shampoo agindo, lavar não sei quantas vezes com shampoo anti-resíduo, que é esse shampoo que abre a cutícula aqui, para você poder enfiar lá dentro. Eu lembro de um tratamento, ficou muito famoso, ele existe até hoje, ficou muito famoso lá para trás, há 20 anos atrás, quando eu acho que existe ainda até hoje. Quando eu comecei, ele chamava Five Step da Lanza. Olha só, Five Step da Lanza. E o primeiro passo era o quê? Era um shampoo de limpeza profunda, e o segundo passo, eram 5 passos, né? Esse tratamento aí que tinha. O segundo passo era um dilatador de cutícula, para dilatar a cutícula para poder enfiar o tratamento lá dentro. E olha só que interessante, para você abrir a cutícula, você acaba prejudicando a reação do cabelo.